Estamos aqui para mais um evento da Expo-Icon, dessa vez na Expo-Icon Cast. Nós estamos aqui com a Thaís Maia, da Renova, que veio falar para a gente um pouco mais sobre o mundo da beleza, esse mundo encantador. Thaís, se apresenta para nós. Oi, Gi, boa tarde. Que honra, né, estarmos em Goiânia em um evento tão grande, né? Eu fico tão feliz quando a gente tem um Expocon dentro de casa, porque o Centro-Oeste tem crescido tanto, né? Maravilhoso. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre beleza, sobre esse mercado que eu sou apaixonada. Mercado milionário que tem crescido cada vez mais. Trazer algumas ideias, alguns insights legais aí pra gente. Vamos lá. Thaís, conta para nós um pouco como que foi o início seu na Renova. Como que foi assim, você estar à frente desse mercado digital de uma das empresas que mais crescem no país? Bom, a Renova para mim foi um presente. Estou há 2 anos e meio na companhia. Eu que venho 15 anos aí da área comercial, os últimos 7 dedicados a e-commerce, do varejo, sempre do varejo, e de repente eu me vejo na indústria. E o meu desafio, a minha chegada na Renova era justamente trazer essa visão digital para um D2C e a gente implementar essa omnicanalidade, trazer toda essa inovação para dentro da indústria. Tem sido muito prazeroso, a gente tem feito muitos projetos legais, muitas coisas inovadoras e a Renova quebra padrões, né? Então, estar à frente de uma companhia que sempre fala muito sobre inovação, está muito à frente do tempo é muito legal. E estar à frente dessa empresa, quando a gente fala de crescimento online, e a gente está falando também de marcas de beleza que trazem bioestimuladores, traz tantos outros produtos, como que é trazer isso para o mundo digital, Thaís? Eu brinco que nós temos 2 frentes, assim, eu acho que a gente tem o desafio de trazer tecnologia, trazer de fato ciência para o meu principal cliente, que é o injetor hoje, que é o profissional da área da saúde, mas a gente também tem o desafio de trazer educação para o consumidor final. Então a Renova ela só tem crescido tanto, a gente só tem conseguido todo esse movimento porque a gente está trabalhando nas 2 frentes. Então ao mesmo tempo que eu cuido da minha base, que eu trago a inovação, os dados que o meu injetor precisa, eu também tenho me comunicado muito com o consumidor final do que é o bioestimulador, quando usar, e eu acho que falei muito sobre isso na palestra, né? Depois da pandemia, skincare, autocuidado é uma realidade, então a gente trazer essa consciência, essa educação para o consumidor final, para que ele saiba, eu preciso de um bioestimulador, qual é o modelo que eu preciso, é muito legal a gente trazer. Identificar, né, aquilo que o cliente quer, né? E é muito legal assim, falar principalmente com o consumidor final, porque não é a área deles. E aí a gente tem o nosso propósito como marca é justamente trazer essa acessibilidade para o mercado com preço justo, com qualidade, mas é lançamento de produto de uma coisa que o mercado está pedindo, é falar sobre beleza, é falar sobre transformação de vida. Eu brinco que a gente muda vidas, né? A gente fala sobre beleza, a gente muda vidas. Muda vida. E hoje em dia a gente não fala isso só para mulheres, né? Os homens também estão participando desse mercado, Thaís? Demais, eu acho que é... Bioestimuladores. Gente, eu acho que 37% hoje da nossa base já é masculina, acredita? Gente, que informação, olha. É um dado assim, e não só facial, corporal, aquele abdômen trincado. Homens também precisam se cuidar, né? E nós estamos falando de uma era que autocuidado é o lifestyle, é o viver bem, o gerenciamento do envelhecimento é para todos. Homens, mulheres, jovens, e cada vez mais a gente está falando de uma geração que ela começa a se cuidar muito antes. Então a gente fala que é a geração mais bonita de todos os tempos, porque a gente já começa esse gerenciamento muito jovem, e quando a gente vê pessoas de 40, 50, são mulheres maravilhosas, 60, você fala, gente, aos 30 de antigamente. É verdade. Então, eu falo assim, nós somos a geração mais bonita, e estamos trabalhando para contribuir com essa geração. Estamos fazendo parte, né, Thaís? Estamos fazendo parte dessa transformação do mercado. Que maravilha. E quando a gente fala de uma empresa com a tradição que a Renova tem, né? Como que a Renova hoje, como que ela faz em relação à regulação? Em relação à regulação dos produtos e também no mercado digital. Como que vocês conseguem dar a importância necessária e fazer esse tratamento dessa regulação?
Gi, esse é um ponto muito importante, porque falando de indústria, nós temos cuidados e uma jornada muito mais cuidadosa. Só para vocês entenderem, a nível de cadastros, a gente tem 2 departamentos para fazer duplo cadastro se você está apto ou não para comprar comigo como indústria. Mas é muito importante, a gente sempre segue todas as normas, é um cuidado que a gente tem e nós entendemos como indústria que é necessário. Porque a gente vê, nós estamos lidando com vidas. Então a gente tem tantos casos aí, muitas vezes, de profissionais não habilitados, profissionais que a gente não sabe a procedência, de onde comprar. Então a Renova tem um cuidado de manter a nossa marca, de vender para profissionais autorizados, de ter essa, a gente fala assim, uma reputação, ela é anos para ser construída. Então a regulamentação, ela é uma realidade para a gente. Nós investimos assim cada vez mais em tecnologia para melhorar essa jornada, essa fricção, porque a gente sabe que tem como melhorar. Então eu acho que a tecnologia está aí para ajudar, mas eu acho que não é sobre reduzir a jornada, é sobre aumentar a confiança tanto para o consumidor final quanto para o injetor que está consumindo aquele produto, né? Então eu acho que a realidade que a gente tem hoje, isso não vai mudar. E falando nessa questão tanto da indústria, do crescimento, em relação ainda a essa questão digital, como que vocês tratam especificamente em relação ao canal de vendas? O canal, ele é apenas complementar, ele já faz parte hoje, o mundo digital já faz parte da Renova? Pós-pandemia, eu acho que o digital ele faz parte para todo mundo, né? Faz parte. Não tem como a gente falar que ele é só um canal. Pós-pandemia, nós temos hoje vários e-commerces na companhia e o e-commerce hoje ele tem um papel fundamental, ele tem o papel de trazer rentabilidade, chegar em alguns clientes onde eu não conseguiria com a minha força de vendas, com o meu insight sales, com os meus canais internos. E nós temos feito um trabalho incrível de aumentar a base através do digital. Então, para você ter uma noção, hoje, 33% do aumento de base que nós tivemos veio através do digital nos últimos 6 meses. Assim. Então, são números surreais. E cada vez mais a gente tem entendido que existe um consumidor que é 100% digital. Ele não quer necessariamente ter aquela visita do consultor ali na clínica. Então, a gente tem investido muito em tecnologia, muito em e-commerce, a gente tem aberto vários canais de comunicação, estamos no processo de transformação para Omnichannel. Olha. Então tem sido uma jornada muito desafiadora, muito gostosa, mas também com muitas recompensas. Assim. Então estar no digital hoje é uma necessidade e hoje o que eu consigo acessar no digital de base, eu não conseguiria nem com uma equipe 5 vezes maior, 10 vezes maior. Então... E, Thaís, você falando aí de marketplaces, né, eu imagino que isso faz parte. Fala para nós, até para que outras pessoas que estejam acompanhando, como que elas possam, de que forma elas podem crescer da mesma forma que a Renova tem que investir, claro, né, se capacitar, ter tempo, mas como que elas poderiam crescer? Com site próprio, o marketplace, quais seriam esses canais de crescimento hoje que você utilizou e que você indicaria para que essas pessoas possam se beneficiar? Acho que a gente tem múltiplos canais, eu acho que isso vai muito de acordo com cada segmentação. Falando da Renova, o nosso e-commerce tem sido uma crescente muito alta, porque injetáveis, medicamentos eu não posso vender no marketplace. Então o marketplace eu só tenho para minha linha de dermocosméticos. Mas o que a gente, assim, se eu puder dar algumas dicas, né? Primeiro, estejam em todos os canais. É importante você que está começando ter um marketplace. Na Expoicon, fazer network, investir em você, benchmark, a gente falou muito sobre isso. Cuidar da sua base de clientes, ter estratégias eficazes. Eu falo assim, pegar tudo que o mercado está fazendo. Eu falo que muitas vezes a gente quer criar a roda, mas é só você saber girar a roda. E ter ações específicas, mas se eu puder falar assim, não comece fazendo tudo de uma vez. Escale de 3 em 3, quero abrir um mercado agora, quero fazer e-commerce e marketplace, então começa com e-commerce e marketplace, aprenda a jogar o jogo do e-commerce e do marketplace, depois você vai abrindo outros canais, porque senão a gente vai criando um bolo de neve e eu não consigo controlar aquilo e eu não consigo nem aprender, ter um nível de aprendizado ali daquela escala. Então eu começaria com esses 2.
tô dominando, tô lucrando, eu tô fazendo a conta ali, melhorei todos os meus pontos necessários, vamos para a próxima. Que bacana. Você falando aí dessa comunicação, dessas propostas, como que as pessoas chegam nas marcas, como que é a copy de vocês? Porque a gente sabe que hoje a gente precisa tocar as pessoas, né? Vamos falar, tocar o coração delas para que a gente consiga, de fato, uma marca entrar dentro de uma casa. Como que vocês fazem essa copy para que, de fato, as pessoas vejam isso, se identifiquem com a marca? A gente parte de duas estratégias muito claras, Gi. Assim, para o meu injetor, eu me comunico com um profissional que é o par dele. Então a gente tem N doutores na nossa base, na nossa squad, que são os nossos speakers. A gente tem Igor Alves, Dr. Bruno Bastos, Lari Venâncios, que são nomes que são referências nacionais, que esse cara, ele comunica com o injetor. Então, para o injetor, a gente trabalha numa copy muito científica, muito em ajudar o negócio dele a ter rentabilidade. E já para a comunicação do B2C, então quando vocês entram no Instagram, a gente está fazendo uma comunicação muito mais uniforme. O que é um bioestimulador de colágeno? Quando saber o que eu preciso? Porque entra muito do que a gente estava conversando, do educar, do dar autonomia para o consumidor final, para ele saber o que ele precisa. Muitas vezes a gente não sabe como consumidor final. E hoje, com essa comunicação, com acesso, né, às redes sociais e tudo, todo mundo acha que é especialista em tudo e, ao mesmo tempo, é legal porque as pessoas têm acesso a essa informação e, peraí, então faz sentido para mim agora, nesse momento? Então, a gente faz muito essa comunicação B2B, olhando para quesitos técnicos, rentabilidade, ajudar o negócio dele crescer, porque não é só sobre venda, é sobre ajudá-lo a crescer no negócio dele. E consumidor final, vem cá, deixa eu te explicar, você precisa realmente disso, esse produto faz isso e aquilo, quando fazer ou não fazer um procedimento estético. Bacana demais, né? Estamos aprendendo muito. Como é que funciona? Conta para nós como é que funciona a jornada de compra do cliente. Se você pudesse exemplificar, contar para nós um case de sucesso aí em relação à jornada de compra desse cliente. Bom, nós temos duas frentes aqui bem diferentes. A minha jornada de compra B2B, ela é mais morosa, igual a gente falou, até por quesitos, né, técnicos, regulatórios, mas a gente já tem investido numa velocidade, só para vocês terem uma noção, a gente conseguiu reduzir o tempo de cadastro de um injetor dentro do site em 17%, assim, 17 vezes. A gente tinha cadastros que ficavam parados até 15 dias. Hoje a gente, em 24, 48 horas, a gente consegue dar um retorno e é um número muito grande, né? Já para o B2C, a gente tem investido em todas as tecnologias possíveis de jornada mesmo UX dentro do e-commerce. Então, ferramentas de gamificação, ferramentas de vídeo de conteúdo, falando informativos, cases, prova social, tudo isso é o que a gente tem seguido de referência para o B2C para conseguir ter essa segurança, trazer essa segurança para o consumidor. Você tocou num ponto fundamental que é segurança, né? Quando você me disse que os bioestimuladores vocês não vendem no canal digital. Ou vendem? Vendemos, mas só para profissionais da saúde. Só para profissionais da saúde, perfeito. Como que funciona essa questão dessa segurança para que as pessoas tenham essa segurança na aquisição dos produtos? Então, todos os produtos Renova, eles são vendidos em canais exclusivos. Nós temos a segurança de que os nossos produtos, até quando a gente vai ter um parceiro, um fornecedor, um distribuidor parceiro, existe todo um critério para eu ter segurança que o meu produto que eu tenho ali produzido, feito ali na ponta, ele realmente é o verdadeiro, é o que está chegando para o cliente, não houve nenhum processo, né? A gente vende toxina também, então tem um negócio de temperatura, tem todo esse cuidado logístico que a gente tem que cuidar do início até a ponta. Falando como consumidor final, a gente falou sobre alguns desafios que a gente tem também dentro do e-commerce. A indústria é muito mais moroso algumas coisas, mas um ponto que eu trago e que eu falo que é fundamental, independente do canal, é transparência. Se eu erro com o meu consumidor final, com o meu injetor, se às vezes eu programei um prazo que infelizmente não vai chegar, eu acho que a gente precisa se comunicar. Tem que falar, aconteceu um problema, pedimos desculpa, segue um cupom de desconto. Então, não tentar ludibriar o consumidor. Ele já tem a informação na mão. Então, eu acho que ter a transparência, trazer a transparência é um fundamental para que gere-se essa confiança e a gente mantenha esse relacionamento.
Então, falando dessa confiança ainda, como que você descreveria a jornada do cliente dentro da Renova? Porque hoje a gente está numa fase de muitas devoluções, né? As pessoas recebem o produto e elas querem devolver. Como que você lida para não ter a rejeição ou como que você faz quando tem rejeição também aos produtos? Como que funciona essa jornada do cliente? Se você puder explicar para nós. Bom, a nossa jornada de compra, nós temos vários canais internos hoje na companhia que monitoram o sucesso do cliente. Nós temos um saque para o injetor, nós temos um saque para o consumidor final, nós temos um departamento de sucesso do cliente que monitora toda a jornada dele, desde o início da compra até o pós-venda, de ligar para aquele cliente também, para poder entender como que foi a jornada dele. E quando acontece algum problema, alguma coisa, nosso caso é receber o feedback e trabalhar em cima do erro. Sempre vai acontecer feedbacks, e é muito do que eu falei na palestra. Feedback é positivo, porque o cliente está me dando a oportunidade de fazer aquilo diferente, né? De corrigir aquilo ali e comprar de mim novamente. Então, todo feedback é muito bem-vindo. A gente tem reuniões semanais, a gente avalia por canais a experiência. Então, e-commerce eu tenho uma meta de NPS, equipe externa eu tenho uma meta de NPS, Insight Sales eu tenho uma meta de NPS, e a gente traz tudo isso para a mesa para decidir a quatro mãos o que a gente pode melhorar, como a gente pode contribuir, pensando que o consumidor ele pode ser uma jornada transversal, né? Então, a gente melhora em todos os canais para tentar atender sempre melhor o cliente. O canal é esse, né? E em relação às reclamações, por exemplo, hoje a gente vive um mundo que essas reclamações também, elas são muito rápidas, né? E como é que vocês dão essas respostas em relação às reclamações e também em relação ao cliente conhecer o produto de vocês para saber? Porque pode ser que ele esteja reclamando de um produto, mas às vezes foi a opção de compra dele que foi errado. Isso acontece? Acontece muito. Já aconteceu mais. Falando sobre compras, né? A gente tem profissionais que às vezes eles estão entrando nesse mundo de injetáveis e ele não tem segurança necessariamente de qual é a marca que ele quer. Então, nós implementamos um processo educacional dentro da companhia que ao cliente injetor, quando ele está comprando um produto, a gente disponibiliza para ele uma consultoria, que ele vai conhecer todo o portfólio, ele tem a oportunidade de saber para o que para cada produto foi indicado, para que ele tenha mais segurança nessa troca, nessa compra, né? Em casos, a gente já recebeu muita reclamação de consumidor final, que na verdade não era nem com o meu produto, ele fez um procedimento com algum profissional, de repente não gostou do resultado, mas achou ali o nosso canal do Reclame Aqui. Então a gente fez todo um trabalho de cultura mesmo, de olha, procura um profissional habilitado, se você usou um produto, realmente já aconteceu muitas vezes o cliente achar que ele usou a nossa marca e era outra marca, de achar que era o produto e era o próprio injetor, e isso se dá pela cultura, pela alfabetização que a gente está fazendo. Pela educação, né, que você falou, interessante. Então, normalmente, o que a gente tem feito muito com isso? Se eu estou falando de um bioestimulador, se eu estou falando de um preenchedor nos lábios, pode ser que dê algum edema, pode ser que fique inchadinho. Então, a gente coloca muito isso na nossa comunicação com o B2C, e para o injetor a gente coloca assim, faz todo um trabalho, informa seu paciente, às vezes ele tem algum evento ali naquela noite que ele não pode ficar inchado, você tem uma responsabilidade sobre o resultado do seu protocolo. O que pode e o que não pode, né? O que pode e o que não pode. Nós não entramos nessa área, né, o profissional ele tem a mão, ele faz, né, de acordo com os protocolos dele, mas a gente sempre procura trabalhar nessa parceria de indicação, de clareza, para que eles consigam aí trabalhar da melhor forma possível. E todo o trabalho de Reclame Aqui, de saque, é super monitorado, a gente tem feito um trabalho muito legal, a gente já conseguiu N resultados legais, e é legal porque quando o cliente, o consumidor, muitas vezes finais, que reclamou, que recebeu uma resposta, um retorno nosso, que nem era muitas vezes da Renova, ele passa a se tornar um cliente. Que bacana. Porque a gente entendeu que o problema era do cliente, mesmo ele não sendo meu cliente ainda. Entendi. E aí ele passa a ser meu cliente. É entregar, né? Eu acho que é servir, né? Servir. Ajudar. Eu acho independente de você querer vender o produto, você está entregando uma solução para ele que ele vai usar para o resto da vida. Com certeza, a gente fala muito isso. Se eu ajudo o meu cliente a vender, eu ajudo ele a comprar mais de mim. É uma relação ganha-ganha. Ganha-ganha. Thaís, e quando a gente fala de escalar um negócio,
Como que você pode colocar aqui para as pessoas que estão nos assistindo em relação a escalar de forma sustentável e continuar mantendo esse contato e essa qualidade com o seu público? Eu acho que escalar o negócio requer uma segurança, né? Que a gente fala, igual eu falei no início, escala uma estratégia, quais são os canais que vocês vão colocar como prioridade, monitora, testa, corrige, só vai para as outras áreas depois que você tiver essa segurança, invista em tecnologia, invista em influência, mas não invista tudo num canal só, tenha múltiplos canais de atendimento com seu cliente, escute seu cliente e faça investimentos assim, por áreas separadas. Assim, eu brinco muito que não faz sentido eu trazer um lead se eu não estou cuidando do lead que está dentro de casa. Então não é possível escalar um negócio se eu sempre trouxer novos clientes e não cuidar de quem está comigo. Então a gente trabalha muito nesse formato de ajudar, de servir, de educá-lo e separa as suas frentes. Quais são as brigas que você vai comprar agora? Não sai comprando tudo de uma vez, não. Eu quero vencer essa e essa guerra. Depois que eu estiver seguro nessa frente, aí eu parto para as outras. E aí funciona. Tem um time muito bom para trabalhar com você, saiba medir métricas. Eu brinco assim que gestor, CEO que não conhece a sua operação, ele quebra. Porque você não precisa executar, mas você precisa conhecer a sua operação. Thaís, falando ainda do mercado digital, das novas tendências, como que você enxerga o crescimento hoje em relação a essas parcerias com as clínicas? Como que você vê essa integração entre o cliente que está lá na ponta, a clínica e a Renova? Bom, nós temos vários programas que estão correlacionados. A gente tem hoje um programa que chama Renova Connect, que é onde eu vou para dentro dos institutos que preparam esses profissionais, esses institutos que estão moldando esses profissionais. Eu tenho eventos que eu falo com o consumidor final, que eu estou falando sobre tendências de mercado, que eu me posiciono como uma marca patrocinadora oficial do verão. E eu tenho investido, eu olho como marca também o investimento muito dos injetores, de trazer live injection, de trazer muito conteúdo para eles, de trazer e-books para melhorar o negócio. A gente tem um projeto de mentoria de marketing para que eles consigam melhorar o marketing da clínica deles. Então, eu acho que é um ecossistema, Gi, não tem como, e a gente só está conseguindo escalar o negócio e crescer na proporção porque a gente está fechando todas as frentes, eu estou cuidando de todas as caixinhas. É óbvio que não dá para você ter 100% de controle e tudo, mas pensar um pouquinho na jornada do todo faz a diferença, porque aquele cara que eu estou olhando com ele lá no instituto, ele vai ser o doutor que vai comprar comigo e vai ser o paciente que vai indicar ali na ponta e aí a gente cria uma relação, uma conexão 360. Bacana demais. Nós estamos chegando aqui ao final. Gostaria de convidar vocês para seguir lá no YouTube, né? Para poder assistir mais vídeos. E agora que a gente está chegando ao final, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão começando agora nesta área? Assim, eu sou apaixonada por e-commerce e sou apaixonada por beleza, né? Agora que eu estou nesse segmento, eu falo que é uma... é apaixonante falar sobre isso. Mas a mensagem que eu falo para vocês é um mercado que não vai parar de crescer, existe um crescimento exponencial, invistam no negócio de vocês, estejam dentro do digital, estejam dentro do marketplace, invista no seu e-commerce, acredite na sua marca, aprenda com o mercado, porque não tem como errar. A gente tem N cases muito legais no mercado e é uma tendência que não tem como voltar. Quem acredita, quem tem um bom produto, quem tem uma boa estratégia, vai voar, não tem como. Que maravilha esse episódio aqui. Thaís, gostaria de agradecer você pela participação, pelos insights maravilhosos aqui que você passou para nós, tá? E muito obrigada a vocês e esperamos que vocês gostem e assistam mais episódios. Obrigada pelo convite, obrigada pessoal. Prazer. Até mais.